Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu Câmera-Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui nesse local para fazer uma investigação. Um relato muito triste, como tantos outros que eu já fiz, mas toda vez que eu faço um relato que envolve crianças, a gente fica muito, muito triste. Porque as crianças são indefesas, né? Então, quem cuida é a gente. E se a pessoa que cuida, que está ali para defender, para ajudar, acaba prejudicando, é muito difícil. Para quem que ela vai recorrer, não é mesmo? Aqui morava uma família, né? Um homem e a mulher e uma filha. E a menina já estava aí com seus 8 anos quando a mãe veio a falecer. Ficou muito doente, veio a falecer e ficou o pai, né? E a filha. E eles viviam aqui nessa casa. Ele tinha muita tristeza por ter perdido a esposa, né? E a menina cresceu, já estava aí com seus 12 anos. E ele só vivia aqui, ele e ela. Ele não casou mais. E a partir dos seus 12 anos, ele começou a ver a filha com outros olhos, né? Começou a elogiar ela, falou que ela estava ficando mocinha. E começou aí uma coisa que ela viu que estava errado. Ela começou a ver essas pronúncias do pai dela sobre o corpo dela e ela começou a perceber que isso não estava certo, estava errado. E como aqui são sítios, né? Então não tinha quem recorrer, a não ser quando ela ia na igreja, quando ia à festa de igreja, que ela encontrava as pessoas. Mas aqui no sítio, né, tem a porteira trancada, então era só os dois. Ela começou a ficar com medo. E diz que ele começou a desenvolver uma pessoa nele que ela não conhecia, pelo que ele vinha falando. Então, quando ela vinha dormir, aqui era o quarto dela, ela ficava com medo, ela fechava a porta. E muitas das vezes ele vinha na porta e falava, abre a porta. E ela falava, não, já vou dormir, tô tudo bem, tá? Tá tudo bem. E ela começou a pegar medo dele. Sem ele ter feito nada com ela, só elogiando, às vezes vinha, tocava nela. Ela achou aquilo meio esquisito, mas ela pensou assim, será que eu não tô percebendo coisa que não existe no meu pai? Até que um dia o pai dela estava no sofá, sentada no sofá, e ele chegou. Ela falou que a janta já estava pronta e tudo, ele tomou banho e disse que ele veio até o sofá, sentou do lado dela e falou assim, que ele estava apaixonado nela. Naquela hora, ela disse que sentiu uma disparadeira no coração e começou a tremer, tremia, porque assim, é pai dela e ela não sentia nada por ele, ela não queria nada com o pai dela. E ele falou assim, já que é só nós dois aqui, nós podemos viver como marido e mulher. Né? Você já está com 12 anos, ninguém precisa saber, e ela falou que ela não queria isso. Falou para ele, eu não quero isso, pai, não quero. E ele insistiu, ele falou que sim. E que ele gostava dela e não ia aceitar nunca que ela arrumasse uma pessoa, que ela se casasse com outra pessoa. Porque o que ele estava sentindo por ela era muito forte. Ele lutou contra tudo isso, mas agora não dá mais. E acabou pegando ela, e ela disse assim que ela não reagiu, ela ficou tremendo, não parava de tremer, e ele trouxe ela até o quarto dela e acabou aí cometendo atos que não podiam, jamais. E ela disse que sofreu muito, ela falou que sentiu muita dor, né? E ela disse que não aguentava mais o que o pai dela vinha fazendo com ela. E ela disse que foi ficando, né? Mocinha, depois dos 12 anos, 15, 16 anos. E quando ela estava já com 18 anos, ela falou, tá na hora de eu tomar uma atitude. Ela vivia aqui. Ela disse que ficava com ele porque ela se sentia assim,
Ela não conseguia sair sozinha, ele o tempo todo vigiando, ia na festa, ele ia junto, ela não podia olhar para ninguém. E ela não podia conversar com nenhuma mulher sozinha. De maneira nenhuma. Ele não deixava. Aí ela falou, eu preciso me livrar. Porque desde os 12 anos, meu pai fazendo isso comigo, agora eu sou de maior. Eu posso sumir no mundo. Enquanto eu era de menor, não sabia o que podia acontecer. Mas eu de maior, eu vou conseguir arrumar um emprego, eu tenho que fugir. Eu tenho que dar um jeito de fugir. E um dia, ela vinha com muita tristeza, que ele estava tomando conta dela. E ela queria acabar com aquilo e ela não conseguia. Ela tentava fugir, mas ela não conseguia, parece que ela estava amarrada aqui. E ela começou a se sentir culpada, porque ela chegou a falar para uma conhecida que eles tinham ido numa festa e ela foi até o banheiro e ele ficou vigiando. Quando entrou no banheiro, a mulher fica pro lado de fora e a mulher ali esperando ela sair do banheiro para entrar também. E ele de longe olhando. Aí ela pegou e falou para a mulher assim, de dentro do banheiro, vou falar uma coisa para você, mas não dá a demonstração que você tá me ouvindo e meu pai não pode escutar. Onde está meu pai? Seu pai tá lá em cima olhando. Aí ela falou assim, então, eu vou te contar e você não vai ter nenhuma reação, mas eu preciso contar isso para alguém. Aí contou o que estava acontecendo com ela. Falou para ela assim que ela precisava de ajuda. Ela precisava de ajuda. Porque o pai dela é como se fosse marido dela. E ela não queria isso. Ela não queria. Ela falou assim, eu não consigo fugir dele, eu não consigo sair da casa, eu não consigo fazer nada. Eu já tô com 18 anos e não consigo. Eu pensei que depois de 18 anos eu ia conseguir, mas eu não consegui. Então, queria assim, pedir para você arrumar um jeito de me ajudar e que eu possa fugir daquela casa. Então a mulher falou assim, ó, eu vou dar um jeito, entendeu? Preciso ainda amadurecer essa ideia do que você me falou, tô decepcionada, mas não tô demonstrando que tô conversando com você. Eu virei o rosto do lado, tô falando com você, de braço cruzado, esperando aí. Então você fica tranquila que ele não sabe que você tá conversando comigo, porque da onde ele tá, ele não tá ouvindo. Nós estamos falando baixo, então vai dar tudo certo. Aí ela falou que ela ia esperar, só que ela precisava conversar com ela de novo, então só na próxima tivesse uma festinha ali que ela podia vir e entrar no banheiro e ela contar novamente. Aí elas ficaram de se encontrar assim, porque para poder ela fugir de casa. Se ela denunciasse e ele falasse que era mentira, não tinha o que fazer, ela já era de maior. E ela saiu do banheiro, aliviada que ela conseguiu desabafar com alguém. E daí quando chegou em casa, ele falou assim, você estava conversando com aquela mulher, ela estava se movimentando, ela falou, não estava conversando com ela só perguntou para mim se eu não tinha namorado ou se eu não tinha intenção de me casar, porque ela conhecia um rapaz que podia vir aqui e apresentar. Ele falou, não, isso nunca vai acontecer, não manda trazer ninguém aqui, você sabe que você é minha mulher e não vai entrar aqui. Ela deu uma polêmica para outra coisa para que ela pudesse resolver o problema dela, né? E ali ela não conseguia se encontrar com a mulher. Se a mulher vinha na casa, ele ficava o tempo todo vigiando, como se fosse ela era vizinha, né, de sítio, e ele o tempo todo vigiando, ela não conseguia falar com a vizinha. E ela queria ir na festa, ele falou que hoje nós não ia, hoje não vamos na festa. Porque diz que sempre final de semana tinha festa lá, né? Festa da igreja, festa de aniversário de alguém, né? Às vezes semana sim, semana não, mas sempre tinha uma festinha no salão da igreja. E ela precisava ir lá porque ela precisava falar com a mulher o que ela tinha que fazer para fugir. E ela não conseguiu. Só que dentro aqui desse quarto, né, ele era um homem até bem de vida, né? E ele bateu na porta, ela não abriu, ele falou que era para ela abrir, né? Porque ela tinha entrado no quarto sozinha e ele queria que ela fosse lá pro quarto dele dormir. E ela não abriu a porta. E ele bateu na porta, até que ele arrebentou a porta, e quando ele viu, ela estava em cima da cama, já assim, sem vida. Infelizmente, é até difícil de falar isso. E ele chacoalhou ela, ele pelejou com ela, e não conseguiu. Ela havia ingerido aí algo que ela não aguentava mais. E ele saiu desesperado pela vizinhança, chorando, gritando que ele tinha entrado no quarto e ela não estava sem vida. E através dessa mulher, depois que encontraram ela e fizeram tudo isso,
ela foi na delegacia e falou que essa menina, antes de falecer, contou isso para ela. E que os dois estavam juntos. E ela era obrigada a ficar com o pai dela. Então agora, como provar se ela não estava viva, não é mesmo? Ela não estava viva para provar isso. Mas aí pegaram ele e todos os indícios que eles fizeram, vasculharam a casa, perceberam que realmente ela estava dormindo com ele. Conseguiram provar. E deram a prensa nele, ele acabou falando que ele era apaixonado nela, que não sabia se controlar, inclusive nesse dia que ele veio bater na porta, ele estava chamando ela, mas ela também queria, ele falou. Ela consentia tudo isso. Então a gente consentiu, nós dois juntos, ela já tem 18 anos. Só que a mulher falou, desde os 12 anos, ela falou pra mim que você vem fazendo isso com ela. E ele ficou bravo com a mulher, falou, não, é mentira dela. Só que a polícia já viu que realmente, se já estava ali, ela com 18 anos assim, eles perceberam isso. E eu acho que ela não aguentou tanta pressão, ela não aguentava mais esperar, não conseguia falar com ninguém mais. E ela acabou aí provocando, ou ele fez isso com ela, tá? Para ela não contar nada para ninguém. Porque aí até aí ele contou que bateu na porta, que ela era acostumada a dormir lá, e aí ela não abriu, ele arrebentou a porta. Não sabia que isso tinha acontecido com ela. Isso é o que ele falou, a porta realmente estava arrebentada, né? E o que ele tinha feito, né? Assim, se ele arrebentou a porta para entrar, para falar com ela, ou ele arrebentou a porta só para dizer isso. Talvez seja ele que fez isso. Diz que ela aparece aqui por algum motivo, né? A gente sabe se ela realmente provocou isso, é por isso que ela aparece aqui e ela precisa de ajuda. E nós vamos passar o K2. Dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui e oferecer ajuda para ela, não é mesmo? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. E que vocês continuem compartilhando, continuem ajudando a gente chegar aí a 1 milhão de inscritos, né? E também para que os nossos vídeos, principalmente é isso, para que os nossos vídeos cheguem numa pessoa que está precisando, como tem muita gente nova entrando e deixando comentário que tinha esse desejo de SUI, mas ela assistiu o vídeo, viu como que é a verdade, né? E ela disse que não tem mais esse desejo. Então, isso é muito importante para nós. Já essa daqui, nós não podemos voltar o tempo atrás, não podia ajudar ela a permanecer em vida, mas podemos ajudar ela aqui se ela quiser ajuda, tá bom? Então, vamos passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. É com todo respeito que nós entramos aqui. Por favor, a gente quer ajudar. Um quarto bem pequeno, né, mano? É um quartinho pequeno, né? Só que parece que era arrumadinho, né? Não sei. Ó, Chega a dar um... Ah, deu sinal. Sinal. Deu sinal, gente. Tem presença de espírito aqui mesmo, como o povo fala. Ela aparece aqui, né? E se ela aparece, porque ela precisa de ajuda. Vamos pegar os aparelhos? Vou pegar os aparelhos para começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, voz de mulher. E você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com o meu esposo Theo e estamos aqui com o Anjo Aventura para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós, para que a gente possa se comunicar? Ilma. Ilma, é esse seu nome? Sim. É esse mesmo nome dela. Ilma,
Vou perguntar para você, como de costume eu pergunto sempre logo começo o vídeo, se você é o espírito da moça que faleceu nesse quarto e que tinha um caso com o pai e acabou provocando seu desencarne. É você mesma? Ela mesma. E outra pergunta que eu quero fazer para você antes da gente iniciar nosso contato mesmo, perguntar as coisas para você, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Foi você mesmo que provocou? Quero perguntar para você novamente, né? Parece que eu estou conseguindo responder. Foi você mesmo que provocou o seu desencarne. Isso que nós queremos saber. Consegue entender? Tadinha, foi ela mesma. Nossa. É que muita gente achava que poderia ser o seu pai. Porque você disse, você contou para uma vizinha que desde os 12 anos o seu pai disse que estava apaixonado por você e acabou te colocando aqui como esposa dele, na casa dele, né? As pessoas não sabiam, mas você contou para uma mulher o que havia acontecido. Isso que eu contei aqui, o que eu estou te perguntando, é verdade? Sim. Sim. Então é verdade. A gente lamenta, né? Olha, o seu pai realmente disse que estava apaixonado por você, começou a ver você com outros olhos? Ele chegou a dizer isso para você? Misericórdia, né? Então ele disse mesmo. Então, e aí, desde os 12 anos, você vinha, você ficava com seu pai, mas você não queria. Você nunca aceitou. Não. Viu? Não, não aceitou. E por que você fez isso? De provocar o seu desencarne? Você achava que você não ia conseguir mais sair disso? É. É assim. Vou fazer uma pergunta para você. Por quê? Essa mulher, que era vizinha aqui, ela relatou que você disse que estava se sentindo culpada, porque você já estava até aceitando tudo isso. Você queria fugir, você queria ir embora, mas não conseguia. Mas estava já aceitando o que estava acontecendo. Será que por causa disso você se sentiu culpada, né? E acabou fazendo isso? Você pode falar para mim se foi isso que aconteceu? Foi. Foi. Quando você desencarnou, você fez tudo isso, e quando você desencarnou, você pode falar para mim o que você, se você lembra o que aconteceu primeiro de tudo, quando você já estava desencarnado, o que aconteceu primeiro? Escuro? Escuridão. Isso quer dizer que você, quando você desencarnou, você viu uma escuridão. É. E nesse momento você se arrependeu de ter feito isso? Sim. Sim. Sinto muito. Olha bem o relato, gente. De um Sui que ela, né?
que aconteceu após o desencarne. A primeira coisa que ela não conseguiu mais ver, ficou escuridão. Você sente essa escuridão aqui até hoje? Isso. Minha Nossa Senhora Aparecida, né? É duro isso aí, ela sente escuridão até hoje e você aparece aqui pedindo ajuda. Você quer ajuda, porque você está sofrendo aqui. Eu sinto muito, muito, muito mesmo, tá? Essas coisas deixam a gente mal, né? Eu acho que devido a tantas emoções, tanta coisa que eu tenho passado no canal, eu não sei se é isso, né, gente? Mas que eu tô aqui com um problema de coração. Tô fazendo tratamento, sinto muita canseira, mas não parei com o meu trabalho, inclusive o trabalho que a gente trabalha lá na chácara de limpar e plantar, tô fazendo devagarzinho, porque se eu parar é pior, né? Então eu vou me sentir muito mal. E essas emoções, que nem essa que eu sinto agora, que meu coração fica assim, ó, tremendo, meu coração fica tremendo. De saber que ela não teve infância. Você não teve infância, você não teve alegria de sair, né, de conhecer o namorado, de brincar com as suas amigas, você não teve nada disso. Não. Você deveria ter fugido. O primeiro passo era fugir para a casa dessa mulher, ela ia te esconder. E depois ela ia arrumar um jeito da polícia saber o que estava acontecendo e proteger você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não conseguiu fazer isso? Você chegou a pensar em ir para casa dela? Sim. Sim. E por que você não fez? Assim, você pensou em fugir para casa dela e por que você não fez? Medo. Medo. Você tinha medo. Eu sinto muito, né? De todo o meu coração. Meu coração, gente, fica assim tremendo. Porque eu já começo a imaginar como ela viveu aqui. Não sei porquê, eu conto pra vocês, tô falando aqui com o espírito, eu já imagino aqui como que foi, não sei, começa a passar na minha cabeça assim tudo que aconteceu. Por isso que às vezes eu fico meio aérea, porque começo a ver essas coisas. Eu não sei se é uma visão, ou se é eu, né, que imagino na minha cabeça como que foi tudo que aconteceu dentro dessa casa, o que ela viveu. Não sei, só sei que foi sofrido para ela. Tanto é que ela fez isso porque ela não aguentava mais sofrer. Você chegava a ouvir uma voz que dizia que ia ficar tudo bem se você fizesse isso? Eu sei. Sabe? Você sabe? Eu sei que essa voz, ela induz você a fazer isso. Então, realmente, essa voz falou com você que ia ficar tudo bem, para você descansar, tranquila. Sim. Sim, a gente sabe disso. Isso é uma voz que nós escutamos, né? Que é uma voz da consciência, que é do mal, tá? É o mal que faz essa voz sussurrar no seu ouvido para que você ache que vai ficar tudo bem. Mas não ficou tudo bem. Tanto é que ela tá aqui sofrendo. Você consegue lembrar o ano? O ano que isso aconteceu com você? Não sei. Não sei. Tá bom. A gente não vai mais fazer pergunta, tá? Na verdade, o que eu vou perguntar para você é que eu vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar? É só um símbolo.
Sim. Sim, ela quer. Você consegue perdoar o que seu pai fez com você? Sim. Sim, tem um coração bom, né? Ela perdoa. E também, né, pedir perdão. Você quer pedir perdão? Amém. Isso, para Deus. E se arrepender. Eu acho que no começo do vídeo eu perguntei para você, né? Se arrepende de ter feito isso com a sua vida? De alguma coisa que você imaginou errado, de algum pensamento errado, né? Você se arrepende? Sim. Sim, ela se arrepende. Que é muito importante para que eu possa te ajudar, tá bom? Você consegue ver o anjo mentora que está do nosso lado? Sim. Sim, e são eles que vão encaminhar você. Nós viemos para ajudar, mas eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Ilma, né? Tadinha, ela tava aqui sofrendo. Um relato muito triste, como eu falei para vocês, que dói na alma, dói no coração. Mas o importante é a gente estar aqui, conseguiu ajudar ela. E nós vamos orar por ela, para que ela seja encaminhada. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Ilma, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar com todo respeito se a Ilma conseguiu fazer a passagem e ir para o tratamento. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.